Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Nosso abraço a você que nos acompanha pelas emissoras da Boa Vontade pelo Brasil, você na Boa Vontade TV, você que nos ouve pelo aplicativo Boa Vontade Play. Vamos a mais este espaço de aprendizado espiritual aqui da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista. E no livro Jesus, o Profeta Divino, 8ª edição desta obra, na página 41, escute só o que o irmão Paiva Neto afirma, abrir aspas. A profecia serve para alertar, fortalecer e dar esperança. Ela assusta apenas os que não a querem estudar sob a intuição de Deus, os quais, por isso, vivem atemorizados. O Apocalipse não foi feito para apavorar com os caminhos obscuros do mistério, mas para iluminar as estradas da nossa vida, porque Apocalipse significa revelação. E, como é revelação, mostra-nos o que estava oculto. E se descobrimos o que estava encoberto, perdemos o temor das coisas. O desconhecimento é o pai e a mãe da ignorância, a geradora do medo, fechar aspas. Palavras do irmão Paiva Neto, na página 41 do livro Jesus, o Profeta Divino, 8ª edição. E este espaço da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, criado pelo irmão Paiva Neto, você afasta o temor. O medo também é afastado para compreender melhor o último livro da Bíblia Sagrada. Você já pode mandar a sua pergunta aqui para a gente, 998318195. Qual a sua dúvida sobre o último livro da Bíblia Sagrada? Pergunte ao Apocalipse Redentor de Jesus, ao Redentor Apocalipse do Divino Mestre. Quem está com a gente hoje é o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, irmão Eduardo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesta comunicação que é 100% o Divino Mestre. Portanto, aprender muito mais sobre as suas lições e também as suas profecias é o ponto primordial. O irmão Paiva abre esses caminhos, inclusive, porque com as suas séries radiofônicas, nos desvendando o último livro da Bíblia Sagrada, tem sido muito mais fácil nós podermos nos debruçar sobre este estudo, inclusive com os muitos livros desta coleção, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Então, para a gente é uma grande honra aprender muito mais com a religião do amor universal. Vamos começar então com as perguntas do dia. A primeira, ela vem do estado de Goiás. Quem mandou foi a Fernanda Ferreira da Silva e ela diz o seguinte: gostaria de saber qual o significado do capítulo 17 do Apocalipse de Jesus. Esse capítulo fala da descrição da grande meretriz. O que ela representa? Muito obrigado, irmã Fernanda, pela sua pergunta. Bom, o capítulo 17 ele é bem amplo, traz muitos elementos, mas focando especialmente no que você traz, que é esse símbolo da grande meretriz, que está ali, inclusive, relatada no último livro da Bíblia Sagrada, é importante nós entendermos que essa grande meretriz não é uma mulher, especificamente, ou mesmo falar sobre mulheres. Também não há um grupo específico social, também não há um tempo. O Cristo de Deus, nesta revelação que ele passa para João, por intermédio dos seus anjos, ele vem nos relatar, na verdade, tudo aquilo que é a tentação para que nós caiamos no erro, tudo aquilo que nos atrapalha no nosso desenvolvimento espiritual. Se nós fôssemos usar, por exemplo, nos dias de hoje, uma outra forma de identificar é o grande vilão. Por exemplo, quando você está falando, eu me dou muito bem, eu consigo sair muito bem em várias atividades, mas, entretanto, o meu grande vilão é a preguiça, o meu grande vilão é a minha vontade de ter mais dinheiro, o grande vilão. Então,
é uma forma de destacar aquele que é o grande desafio da humanidade. Por isso é que utiliza-se essa figura da grande meretriz, como se fosse as tentações que cada pessoa individualmente precisa vencer e também coletivamente o mundo precisa passar. Bom, eu trago inclusive para a nossa maior elucidação aqui o livro Somos Todos Profetas, de autoria do irmão Paiva Neto, que faz parte inclusive desta série de livros que nós destacávamos há pouco, essa coleção, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Na página 184, nós vemos aqui o subtítulo: Os rebanhos humanos se tornam joguetes da grande serpente. E aqui nós vamos entender o que o irmão Paiva escreve, falando inclusive sobre a grande meretriz. Em determinado momento do texto, ele escreve: Como ainda na terra os filhos do mundo são mais ousados do que os filhos do Evangelho, vão aqueles cumprindo a sua tarefa de até mesmo cruéis cobradores kármicos. Assim, em determinado momento da história, o grupo tal reveste-se da figura da besta, da grande prostituta, ou seja, da grande meretriz. Em outra ocasião, é determinada ideologia, mas é tudo um novo disfarce do dragão, que lhes dá sua voz e autoridade no afã iníquo, todavia inócuo, de destruir a obra divina. Então, essas tentações, essas dificuldades que muitas vezes se disfarçam em determinados grupos sociais, em determinadas ideologias que levam multidões a acreditarem em determinadas atitudes, ações ou até mesmo modelos de vida que vão prejudicando o seu próprio crescimento, a sua própria evolução. Mas há também uma chamada de atenção aqui, que é do próprio Cristo, o irmão Paiva coloca nesse texto, que os filhos da luz, ou seja, aqueles que acreditam no bem, na caridade, no amor, na união de toda a humanidade, precisam ser mais ativos, mais ousados do que os filhos das trevas, ou seja, aqueles que muitas vezes agem, e nem sempre com essa intenção, mas como marionetes, ou seja, manipulados por essa grande meretriz, pelo dragão, que vem muitas vezes levando à perdição muitas pessoas, não apenas grupo, mas até mesmo em outros tempos vão influenciando essas pessoas de uma maneira negativa. Por isso, é importante pregarmos o Evangelho, o Apocalipse de Jesus, para que as pessoas saibam se defender, acima de tudo, e fazer brilhar a sua luz diante de todas as criaturas. Obrigado, irmão Eduardo Isaías. Agora, a segunda pergunta veio do Carlos Magalhães. Ele preferiu não dizer, né, de onde ele é, e naturalmente que a gente respeita. Obrigada, Carlos, por ter mandado a sua pergunta aqui pra gente. E ele pergunta o seguinte: o que é o reino de 1000 anos de que fala o capítulo 20 do Apocalipse? Muito obrigado, irmão Carlos. Olha, muito interessante, até porque esse capítulo 20 também tem pano para manga, que a gente poderia falar sobre muitos aspectos. Existem muitos símbolos aqui importantes para o nosso entendimento. Como você destacou exatamente esse tempo determinado de 1000 anos, o reino de 1000 anos, que está no versículo 6º desse capítulo 20, nós vamos nos deter a isso. É importante salientar que nesse trecho do versículo 1º ao 6º, que tem como subtítulo A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição, nós vemos ali a descrição dessa prisão de Satanás durante um determinado período. Desce um anjo e que prende Satanás. Muitos intérpretes da Bíblia Sagrada, até mesmo do Apocalipse, debruçando-se a respeito desse período em que Satanás é preso, identificam como aquele período que na crença e na ideologia e no entendimento judaico-cristão, aquele período em que temos ali Adão e Eva antes de serem expulsos do paraíso. Então, ali existia essa plena harmonia, simbolizados, obviamente, por Adão e Eva, mas de toda a comunidade coexistindo, respeitando-se uns aos outros, sem essas tentações e sem essas muitas maldades que surgem a partir daquele momento. Então, há muitas percepções a respeito disso e até identificam como uma primeira primavera, idade de ouro, e que depois vai, de uma forma até
contínua, indo por idade de prata, de bronze, como se fosse a queda dos seres humanos em torno das suas próprias tentações, dos seus próprios erros. Então, há essa identificação dessa prisão de Satanás por 1000 anos. E quem solta Satanás somos nós mesmos, os indivíduos, quando fizemos as escolhas erradas, quando nós nos deixamos levar mais pelas nossas vontades e ambições pessoais do que pelo bem comum, do que pelo auxílio ao próximo. Então, a gente vai escolhendo mais manifestar Satanás, ou seja, essa maldade que há em nós, ou mesmo os equívocos que nós temos no dia a dia, do que necessariamente a luz que também habita em cada um de nós. E esse reino de 1000 anos é muito interessante nós percebermos também. Porque o próprio Apocalipse revela que o Cristo reinará pelos séculos dos séculos. Aqui no versículo 6º, aqui está que esse reino de 1000 anos, pelo contrário, serão sacerdotes aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Vou ler todo o versículo, tá bom? Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Porque, então, o Cristo de Deus reina pelos séculos dos séculos. Amém. O reino dele não tem fim. Entretanto, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que não se deixaram abalar pela crucificação do Cristo, mas continuaram firmes, fiéis a eles e puderam ali vê-lo na plenitude e glória da sua ressurreição e voltando aos céus, esses reinarão por 1000 anos. E por que essa percepção? Porque, naturalmente, a própria evolução humana vai indicando ciclos. Porque passamos por muitos ciclos, inclusive na história humana, esses ciclos de evolução, em que muitas pessoas, por exemplo, já não reencarnam mais e muitos espíritos passam a habitar outros orbes. Alguns deles, inclusive, dependendo da sua evolução, são convidados para serem cristos de outros planetas. Então, é natural que haja um tempo determinado, porque essas pessoas, nós seres humanos, inclusive, vamos evoluindo de tal forma que passamos a ter outras obrigações, outras responsabilidades, até mesmo em orbes que não são apenas isso. Por isso, há um tempo determinado ali de 1000 anos. Há uma outra perspectiva também, porque Jesus não trabalha com a lógica de escolhidos ou peixe, né? O meu peixe, esse aqui eu cuido dele e vai ficar sempre comigo. Não, é cada um que se faz escolhido, né? Cada um que pelas suas próprias atitudes se manifesta essa vontade e também a oportunidade de estar perto do Cristo. Nós criamos o merecimento. Então, dessa maneira, cada um criando merecimento todos os dias, pelas suas próprias boas atitudes, de fazer parte deste reino de Deus, e aí que seja para toda a eternidade. Esse reino do Cristo, com certeza, é para toda a eternidade, e que nós estejamos também nessa mesma faixa, daqueles que continuam crescendo, continuam evoluindo, que a gente não pare, ou mesmo que a gente não cometa erros que vá atrasar muito a nossa evolução. No livro Jesus e a Cidadania do Espírito, de autoria do irmão Paiva Neto, na página 275 e também na página 276, nós encontramos o seguinte subtítulo: Grandes Eras de Mudanças. E nós aqui trazemos o destaque para você nessas palavras. Avizinha-se de nós o término do reino da maldade, da impunidade, da insensibilidade, contudo, o início da regeneração. Vivemos constantemente pequenos ciclos de transformações apocalípticas, ou seja, de restrita representação histórica, espiritual e humana, ante as grandes eras de mudança, igualmente apocalípticas, como esta que passamos. Está, portanto, sempre ao nosso lado a oportunidade de reconstrução, nesses pequenos ciclos que se sucedem, pois Jesus, todos os dias, nasce e renasce nos corações de boa vontade e também porque Deus declara no Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Eis aí a resposta para essa pergunta do nosso irmão Carlos. Estamos aqui à disposição também para muitas outras dúvidas que você, minha irmã, meu irmão, tiver a respeito do último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus, que é revelação.
Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.